Radicais duplos. 1. Radical duplo com raiz quadrada. Toda expressão irracional da forma raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B é denominada radical duplo. Se A ao quadrado for maior que B e B não for um quadrado perfeito, é possível transformar o radical duplo numa soma algébrica de radicais simples. Então aqui eu tenho a fórmula para calcular o radical duplo com raiz quadrada, tá? Onde o C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Primeiro, calcule o C e em seguida converta o radical duplo numa soma algébrica de radicais simples. Exemplo. Eu tenho aqui raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2. Esse 2 eu passo para dentro da raiz, né? Então ele vai como 2 à segunda, ou seja, ele vai como 4. 4 vezes 2, 8. Então isso aqui é igual a raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8. Agora sim ele já está com a estrutura semelhante ao que nós tínhamos lá na fórmula. O C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. O A ao quadrado, então, seria o 3 ao quadrado, menos o B, que é 8. Então, é igual a raiz quadrada de 9 menos 8, igual a raiz quadrada de 1. Então, o C vale 1. Agora que nós temos o C, nós podemos utilizar essa fórmula. O A, ele vale 3. Menos o C, que nós calculamos, que vale 1. Então, fica igual a raiz quadrada de 3 mais 1 dividido por 2, mais ou menos raiz quadrada de 3 menos 1 dividido por 2. Então, 3 mais 1, 4, dividido por 2, dá a raiz quadrada de 2. E 3 menos 1, 2, dividido por 2, dá 1, raiz quadrada de 1, que é menos 1. Tá? Então, nós temos que raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 menos 1. Um macete que é válido somente quando B é múltiplo de 4. Por exemplo, naquele caso, nós tínhamos raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8. Tá? Então, o 8 é múltiplo de 4. Então, eu posso dizer que S de soma é igual ao A, que vale 3, e 4P é igual a esse valor que está dentro da raiz, que vale 8. 4P é igual a 8, então P é igual a 2. Logo, o A é igual a 2 e o B é igual a 1. Por quê? Porque são dois números que somados resultam em 3 e que multiplicados resultam em 2. Então, nós podemos escrever que a raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 2 menos, por causa do sinal aqui de menos, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 2 mantém raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1 é 1. Então, fica igual a raiz quadrada de 2 menos 1. 2. Radical duplo com raiz cúbica. Aí existe um macete que torna bem fácil a resolução desse tipo de problema, né? Se não for utilizar esse macete, fica muito mais complicado, né? Dá muito mais trabalho para se calcular. Então, um exemplo, eu tenho aqui raiz cúbica de 7 mais 5 raiz de 2. Né? Então, eu comparando lá com essa expressão, eu tenho que o K vale 5, né?
O B vale 2, então eu jogo nessa fórmula. K menos B dividido por 3. 5 menos o B, que é 2, dividido por 3. 5 menos 2, 3. Dividido por 3, 1. Então, a raiz quadrada de 1. Então, eu chego a essa conclusão. Eu posso dizer que raiz quadrada de K menos B dividido por 3 é igual a 1. Então, vai ficar 1 mais raiz quadrada de B. O B, como nós vimos, ele vale 2. Então, é 1 mais raiz quadrada de 2. 3. Radical duplo com raiz quarta. Isso aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente pode utilizar o macete que nós vimos. Então, um exemplo. Raiz quarta de 17 menos 6, raiz quadrada de 8. Tá? É a mesma coisa que raiz quadrada da raiz quadrada, porque 2 vezes 2 é 4, de 17 menos 6 raiz quadrada de 8. Então, eu vou calcular primeiramente essa raiz quadrada de 17 menos 6 raiz quadrada de 8 e depois o resultado eu tiro a raiz. Calculo com a raiz. Então, aqui, raiz quadrada de 17 menos 6 raiz quadrada de 8, eu passando o 6 para dentro da raiz, ele vai como 36. 36 vezes 8, 288. Então, eu vejo aqui, o 288 é divisível por 4? É. E resulta 72, que é o produto. E a soma é o A, que é o 17. Então, eu tenho que arrumar dois números que somados dão 17, resultam em 17, e que multiplicados resultam em 72. Então, são os números A igual a 9 e B igual a 8. Tá? Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 17 menos 6, raiz quadrada de 8, é igual a raiz quadrada de 9, né? Menos, por causa do sinal, raiz quadrada de 8. Então, raiz quadrada de 9 é 3, menos raiz quadrada de 8. Então, eu calculei aqui, eu já determinei quanto vale raiz quadrada de 17 menos 6 raiz quadrada de 8. Então, agora, o raiz quarta de 17 menos 6 raiz quadrada de 8 é igual... Eu já calculei, então vou tirar a raiz de novo. Tirar desse valor agora, né? Então, é igual a raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8. O 8, ele é um número divisível por 4. Então, nós podemos usar aquela regrinha, que a soma é o valor de A, que é igual a 3, e que 4P é igual ao valor que está aqui. 4P igual a 8. Então, P igual a 2. Então, eu tenho que arrumar dois números que somados resultam em 3 e cujo produto resulta 2. Então, esses números são A igual a 2 e B igual a 1. Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 17 menos 6 raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada desse, né? Ou seja, a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada desse. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 vale 1, então eu posso dizer que raiz quarta de 17 menos 6 raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 2 menos 1.